um dos julgamentos mais aguardados pela sociedade catarinense. Começa em Pinhalzinho, no oeste do estado, o julgamento do acusado de matar 3 bebês e 2 professoras da creche de Saudades em 2021. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é preso. Silvinei Vasques é detido em Florianópolis em operação que apura a suposta interferência política no segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Cocaína em contêineres. Polícia Federal e Receita Federal apreendem mais de meia tonelada do entorpecente em contêiner no Porto de Navegantes, que iria para a África do Sul. Qualificação para o comércio. Na capital, empreendedores em situação de vulnerabilidade vão participar de qualificação profissional. Plantio de soja em Santa Catarina. Produtores reclamam do prazo final para o plantio no estado, que termina no dia 29 de dezembro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com o início de um dos julgamentos mais aguardados pela sociedade catarinense. Começou hoje o júri popular do jovem acusado de assassinar 3 bebês e 2 professoras na creche de Saudades, chacina que ocorreu em 2021 e chocou o país. O repórter Ricardo Souza acompanhou esse primeiro dia e você confere agora na reportagem. O julgamento ocorre no Fórum da Comarca de Pinhalzinho, cidade próximo a Saudades. Um forte esquema de segurança foi montado. A movimentação no local começou cedo. O acusado chegou ao fórum sob escolta e foi levado em segurança para dentro do fórum. Enquanto isso, do lado de fora, cartazes pediam por justiça. O julgamento movimentou a cidade de Pinhalzinho. Familiares e amigos das vítimas acompanham os trabalhos da justiça. A Vanusa era merendeira da creche no dia do massacre e hoje é vigilante na unidade. O que a gente espera é a justiça, né? Que ele pague, né? Claro, tem a justiça divina, mas a gente acha que ele pegue a pena máxima, né? Que não passe por branco, né? Nesta quarta-feira, o júri foi escolhido e começaram as etapas de depoimento. O depoimento mais aguardado é do jovem autor do crime, que está previsto para essa quinta-feira. A expectativa é de que o julgamento se estenda até amanhã à noite, ou ainda até sexta-feira. O acusado foi levado a júri popular 2 anos e 3 meses após a tragédia em Saudades, que ocorreu no dia 4 de maio de 2021. Na ocasião, o jovem, então com 18 anos, invadiu essa creche em Saudades. Armado com uma adaga, matou 5 pessoas, 3 bebês e 2 professoras. Além dos assassinatos, ele também feriu um menino, na época com 2 anos de idade, que sobreviveu. O jovem responde por 5 homicídios triplamente qualificados por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. 14 tentativas de homicídio duplamente qualificadas. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Constituição Cidadã. A investigação apura o uso da máquina pública para interferência nas eleições de 2022. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso em Florianópolis e foi transferido na tarde de hoje para Brasília em um avião da Polícia Federal. Silvinei Vasques foi preso na manhã desta quarta-feira e levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, na capital catarinense. Além da prisão, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão contra policiais rodoviários federais em Santa Catarina. Wendel Benevides Matos, ex-corregedor-geral da PRF, e Antônio Melo Chilistin Júnior, ex-diretor-geral de combate ao crime da corporação. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A operação investiga a ação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Segundo o inquérito, os investigados teriam cometido os crimes de prevaricação e violência política. As investigações apontam que, por ordem de Vasques, no dia 30 de outubro, data do segundo turno da eleição presidencial, a PRF fez blitz que interferiram na movimentação de eleitores, especialmente no Nordeste. Nesta quarta-feira, Polícia Federal e Receita Federal fizeram a maior apreensão de cocaína do ano em Santa Catarina. 760 quilos da droga foram apreendidos no Porto de Navegantes, litoral norte do estado.
Agentes da Polícia Federal e fiscais da Receita Federal inspecionaram 3 contêineres que tinham como destino a África do Sul. Em um deles, carregado com esmalte cerâmico, os agentes encontraram 540 quilos de cocaína. Imagens do scanner da Receita Federal apontaram para a existência de drogas em outro contêiner, também carregado com esmalte cerâmico. Neste foram encontrados mais 220 quilos da droga. A carga total do entorpecente está avaliada em 7 milhões e 600 mil reais. Esta é a 4ª apreensão de cocaína feita pela Receita Federal no Porto de Navegantes neste ano. Em 2023, o total apreendido já passa de 1.978 quilos de cocaína, com outras 3 apreensões feitas no complexo portuário de Itapoá. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu entre a noite de ontem e a manhã de hoje vinhos importados da Argentina e 125 quilos de maconha. Foram 2 ocorrências distintas, ambas na BR-101 em Joinville, norte do estado. Policiais rodoviários federais e fiscais da Receita Federal apreenderam 145 garrafas de vinho importadas de forma irregular da Argentina. A mercadoria estava no porta-malas de 2 carros. Os motoristas disseram que estavam em 2 veículos para uma viagem de turismo à Argentina e que sabiam que a mercadoria estava irregular. Os envolvidos vão responder por descaminho. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 125 quilos de maconha. A droga estava no porta-malas de um carro com placas de Curitiba abordado na BR-101. O motorista de 23 anos preso em flagrante disse que foi contratado por uma adolescente de 15 anos que estava no carro com ele para levar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Balneário Camboriú. A menor foi apreendida e levada para o Conselho Tutelar e o motorista levado para a Polícia Civil de Joinville. E a Polícia Civil prendeu ontem um advogado acusado de organização criminosa e obstrução da justiça. Foi em Lages, na Serra Catarinense. A prisão foi resultado da 2ª fase da Operação Gravata e foi acompanhada por um representante da OAB. Segundo as investigações, o advogado defendia os interesses da organização criminosa, mas também tinha a tarefa de manter os membros da facção informados sobre processos de outros presos, além de manipular provas, identificar desafetos e testemunhas que pudessem prejudicar os interesses do grupo criminoso. Esse advogado foi levado para o presídio de Lages. De volta com o Band Cidade, as vendas do comércio avançaram em 23 das 27 unidades da federação em junho, segundo o IBGE. Santa Catarina acompanhou a tendência. Vamos aqui ver no telão os dados. Em junho, na comparação com maio, as vendas do varejo catarinense fecharam em alta de 3%. Esse resultado foi acima da média, 0,5% na verdade, né, por cento. Esse resultado ficou acima da média nacional, que ficou estável, crescimento 0. Dos estados que tiveram crescimento, foi o 3º menor. Na comparação com junho do ano passado, as vendas cresceram 0,1%. Aqui está o dado, é 0,1%. No acumulado de janeiro a junho, alta de 3%. E nos últimos 12 meses, a alta chegou então a 1,89%, segundo o IBGE. Vamos dar uma olhadinha no varejo ampliado, que inclui, então, veículos, materiais de construção e também os atacadistas de alimentos. Vendas cresceram 0,6% em junho na comparação com maio. Na comparação com junho do ano passado, alta de 2,8%. No acumulado do ano, alta de 4,1%, os 6 primeiros meses do ano, e nos últimos 12 meses, 2% de alta, segundo o IBGE. Nos primeiros 6 meses, as vendas que mais cresceram foram as dos atacadistas de alimentos, 26,3%, seguidas por combustíveis e lubrificantes, 14,7%. As maiores quedas vieram nos artigos de uso pessoal e doméstico, 14,8%, livros, jornais e revistas, 12,8%, móveis e eletrodomésticos, queda de 10,3%. Empreendedores em situação de vulnerabilidade social vão poder participar de cursos voltados para a qualificação e aperfeiçoamento de negócios. A iniciativa é promovida pelo Instituto Nexera, em parceria com a CDL da capital. Dona Sandra é artesã e vende os produtos de cerâmica em uma feira na região central de Florianópolis. Ela faz parte de um grupo selecionado para a primeira turma do Conexão Vendas. Nós, artesãos, produzimos, mas na hora de vender a gente realmente precisa de uma técnica e eu estou bem ansiosa com o Conexão Vendas e espero que a gente consiga melhorar a nossa apresentação, tanto nossa como da nossa mercadoria, né? O curso é uma parceria do Instituto Nexera com a CDL de Florianópolis. A ideia deste curso principal
que a gente consiga capacitar tanto micro quanto pequenos empreendedores que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou que estão começando, enfim, e que a gente consiga trazer conhecimento prático para eles na área de vendas, ou seja, que eles saiam daqui vendendo mais, faturando mais. Os participantes do curso são empreendedores em situação de vulnerabilidade social. As aulas vão abordar temas relacionados a técnicas de vendas e outras habilidades importantes para o empreendedor se desenvolver. A primeira turma do projeto vai contar com pelo menos 30 alunos. A iniciativa do grupo oferece capacitação de empreendedores em diversas áreas. O nosso papel sempre foi as pessoas entenderem de preço, quanto custa a mão de obra deles, quanto custa o produto, quanto custa no mercado, quanto custa o imposto. Isso aí tudo é uma precificação, para eles também não tomarem prejuízo e entenderem como eles vão também fazer a máquina girar, porque senão isso não vai. Então, essa parte de vendas é voltado a esse ponto, né, que é uma grande dificuldade. Olha, uma portaria do Ministério da Agricultura estabeleceu prazos para a semeadura de soja no país, que variam conforme o estado. Em Santa Catarina, a data limite é 29 de dezembro. Os produtores foram pegos de surpresa e agora pedem a prorrogação desse prazo. A portaria número 840 do Ministério da Agricultura estabeleceu o calendário de semeadura de soja nos 21 estados produtores, cada um com um prazo diferente. O Ministério da Agricultura justifica que os novos prazos buscam complementar o período do vazio sanitário para reduzir casos de ferrugem asiática. A Secretaria de Defesa Agropecuária adotou um período limitado de 100 dias corridos para a semeadura em todos os estados produtores, conforme recomendação da Embrapa. Isso para evitar epidemias severas da doença durante a safra. Mas a novidade pegou os produtores de surpresa. Aqui em Santa Catarina é comum eles plantarem soja depois de 29 de dezembro, pós-colheita de cebola e fumo, por exemplo. É um costume, é um hábito do produtor aproveitar essas áreas, né, onde se tira uma lavoura, onde o uso de insumos é intenso, né, para colocar uma outra aproveitando o solo duas vezes, né, tirar duas safras no mesmo local. Né. Muitos produtores, inclusive, já assinaram contratos de financiamento para o plantio da soja após a data limite de 29 de dezembro. Lideranças políticas dos 3 estados do Sul, que alegam não terem sido consultadas sobre essa mudança, buscam agora sensibilizar o Ministério da Agricultura para fazer com que esse prazo seja prorrogado e os produtores possam continuar plantando soja como de costume, nos meses de janeiro e fevereiro também. Os outros estados do Sul também reforçam o pedido para que o calendário de plantio da soja seja revisto. Áreas de baixa pressão seguem a influenciar o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Amanhã o dia vai ter nebulosidade variável em Santa Catarina, com chuva a qualquer hora do dia, especialmente por amanhã entre o meio oeste e o litoral, na madrugada e até começo da manhã. Ao longo do dia, ocorrem até aberturas de sol nessas regiões, como a gente pode ver aqui no mapa da previsão do tempo. Para o oeste e o extremo oeste catarinenses, aí o dia vai ser totalmente chuvoso, até com chance de temporais localizados a partir da tarde. As temperaturas entram em elevação em todo o estado. Vamos conferir mínimas e máximas na tela do Band Cidade. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 22. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 20 graus. A página virou, Criciúma aparece na tela, mínima de 14 e máxima de 26. Em Lages, variação entre 12 e 15 graus. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 24 graus. A seguir, as informações do esporte no Band Cidade. E ainda, a Assembleia Legislativa analisa e aprova projeto do governo do estado que cria as transferências especiais voluntárias para os municípios. Os detalhes em instantes. Já voltamos. Estamos de volta. A Assembleia Legislativa aprovou hoje à tarde, por unanimidade, o projeto de lei do governo do estado que cria as chamadas transferências especiais voluntárias para os municípios. A proposta havia sido aprovada na manhã desta terça-feira pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Assuntos Municipais. No plenário, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade.
A partir do projeto, o governador Jorginho Melo vai oficializar os acordos com os prefeitos do estado durante a primeira fase do programa Santa Catarina Levada a Sério e acelerar a liberação de recursos para obras nos municípios. A regulamentação também soluciona o impasse no modelo usado até então, o PIX, do saldo de 2 bilhões e 300 milhões de reais em transferências voluntárias ainda a pagar. O governo calcula repassar neste ano 900 milhões via nova sistemática e quase 1,5 bilhão por meio de convênios já celebrados. Segundo o governo, a proposta garante a prestação de contas e a segurança jurídica no repasse dos recursos. Série B do Brasileiro, o Avaí está fora da zona do rebaixamento e, claro, a confiança aumentou na ressacada após a vitória sobre o Criciúma. As coisas, enfim, parecem estar se acertando no Avaí. Depois de 13 rodadas, o Leão da Ilha, enfim, saiu da zona de rebaixamento. E esse momento de alívio veio na última rodada, na vitória em cima do Criciúma por 1-0. Com grande atuação, mais uma vez, do goleiro Igor Bom, que fez o possível e o impossível para segurar a vitória. Fico muito feliz com o momento particular, mas fico mais feliz ainda com as vitórias que estão vindo e a gente está conseguindo tirar o time da zona de rebaixamento. Mas a atenção ainda continua por aqui na ressacada. O Avaí ainda está com o sinal de alerta ligado. Aparece na 16ª posição com 21 pontos. E se quiser continuar se afastando dessa parte indigesta da tabela, não tem jeito. Tem que continuar vencendo. E o próximo adversário não vai ser fácil. É o Vila Nova, que briga na parte de cima da tabela. Ainda está numa situação extremamente desconfortável, uma situação que não é adequada para o nível dos jogadores que a gente tem, para a seriedade do trabalho que é feito aqui. Para a partida, o Avaí tem desfalque do atacante William Potker, que recebeu o 3º amarelo e não viaja. Mas vai poder contar com a volta de Filipinho, que retorna de suspensão. E também do novo contratado, Denilson Goulart, que vem do Cruzeiro e está ansioso para estrear pelo time Azurra. Estou muito ansioso para estrear, estou trabalhando todo dia aí, espero dar muita alegria para a torcida havaiana. A confiança está em alta na equipe Azurra. Aliás, ela voltou na ressacada com a chegada do técnico Eduardo Barroca, o barroquismo como o torcedor costuma chamar. Em 6 jogos, o comandante conseguiu 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Tem um aproveitamento de 55%. Agora a meta é fazer o que ainda não conseguiu nessa Série B, emendar 2 vitórias seguidas e continuar subindo na tabela. A Série C chegou à antepenúltima rodada. A primeira fase está próxima do fim e o Brusque está no grupo dos 8 que se classificam para a segunda fase. O time quer agora consolidar a vaga nessa reta final. Sim, falta pouco para terminar essa fase complicada da Série C. Até agora foram jogos difíceis, viagens longas, campos sem condições, gramados sem aquela qualidade. Mesmo assim, o quadricolor chegou a fazer uma sequência de 5 vitórias consecutivas, que começou contra o Floresta e terminou diante do Manaus, onde o Brusque venceu por 2-0 fora de casa. E o quadricolor chega para a reta final com a marca de 16 partidas. Venceu 8, teve apenas 3 empates e 5 derrotas. São 56% de aproveitamento. E após uma invencibilidade de 6 rodadas, o time do Vale sofreu uma derrota para o Ipiranga, no estádio do Colosso da Lagoa, em Erechim. O Brusque ainda terá 3 jogos pela frente. 2 serão no Augusto Bauer. E na última rodada vai pegar o Operário, que é o atual líder da competição. O time comandado por Luizinho Lopes ainda terá muita bola rolando nessas rodadas que restam na Série C. E depois da vitória na última rodada, elenco e comissão técnica do Figueirense retomaram a confiança na luta por uma das vagas na segunda fase da Série C. Faltam, como você já viu, 13 rodadas. A última rodada da Série C foi angustiante para o torcedor alvinegro. Aquela rodada de vida ou morte. Mas depois da vitória sobre o América por 3-0, tudo parece ter clareado pelos lados do Cambirela. A vitória foi suada e foi importantíssima para continuar sonhando com acesso lá na frente, que é o principal objetivo alvinegro nessa temporada. A vitória na última rodada trouxe alívio e confiança para o elenco continuar na briga para a classificação para a próxima fase. O Figueira agora aparece na 13ª posição com 20 pontos. Está a 3 do G8. E agora restam 3 rodadas, 3 confrontos diretos,
3 jogos decisivos para o elenco alvinegro. O primeiro deles é o São José, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no próximo domingo. Mas além da partida ser fora de casa, o elenco alvinegro está preocupado com mais um detalhe: o gramado sintético do estádio Francisco Noveleto. A gente vai ver essa semana como vai ser, mas nada menos do que a gente fez nesse último jogo. Então a gente vai em busca desses 3 pontos e que a gente saia com os 3 pontos lá. Conquistar os 3 pontos fora de casa é importante para continuar com esse clima leve e seguir acreditando. Mudando de assunto, o que era para ser apenas uma escultura na entrada de um sítio acabou por virar uma atração turística em Agrolândia, no Alto Vale. É uma cuia gigante de chimarrão, que ganhou o título de maior do Brasil. Essa cuia aqui, ó. É impossível passar por aqui sem notar essa gigante. A cuia, que mede 8,5 metros de altura, da base até a ponta da bomba, fica na localidade de Pitangueira, a uns 8 quilômetros do centro de Agrolândia. As iniciais D e J são da Deise e do Joel, proprietários do sítio onde a grande escultura de concreto decora a entrada. Foi dele a ideia de construir a cuia gigante, uma forma de homenagear o pai, com quem ele aprendeu a apreciar o bom e tradicional chimarrão. Decidi, quando ele acabou falecendo, eu decidi de fazer essa cuia em uma homenagem, Então, assim, toda vez que viesse aqui no sítio, ter essa recordação, O peso disso tudo, 19 toneladas, 10 da base, que precisou de reforço, e 9 da cuia. Hoje, a escultura detém o título de maior cuia de chimarrão do país pelo Ranking Brasil. É que, como o Joel percebeu que ela ficaria bem grande, já pensou logo em quebrar o recorde nacional. A maior cuia até então estava na região centro-oeste. Quando a gente começou a fazer a estrutura dela, que nós pesquisamos cuias grandes na internet, apareceu lá uma cuia com 4,33 de altura até a borda e 6,80 até a altura da bomba ali. E aí eu lancei esse desafio para o escultor e disse, vamos quebrar esse recorde, Estamos tão próximo, a cuia já ia ficar com as dimensões muito parecidas. E aí começamos a pegar e fazer a cuia numa proporção um pouco maior, para deter esse título. A Deise teve a maior surpresa quando se deparou com o tamanho da escultura. Foi um susto ver a proporção que ela tomou. Ficou muito bonita, ainda bem, Então, hoje eu fico feliz por ser um atrativo aqui na cidade, pelo pessoal poder estar visitando. Além de gigante, a cuia chama a atenção pelos detalhes, como a base e a borda cromadas. Muita gente para aqui para fazer fotos pertinho da escultura, que virou atração e passou a integrar a rota de turismo de Agrolândia. E no município de colonização germânica, a cuia gigante representa o tradicionalismo, também muito presente entre as famílias. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Você confere as reportagens de hoje em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.